André Luiz com você aqui mais uma vez no seu canal de fé. Qual a diferença que existe entre Pedro e Judas? O que determinou o final da história de Judas e de Pedro? Esse é o tema do nosso vídeo. Fique comigo até o final e entenda do que estou falando. Veja bem, meus irmãos, tanto Judas como Pedro traíram Jesus. É por isso que eu estou te perguntando, porque todos os dois traíram Jesus. Só que de formas diferentes, mas diante de Deus a traição é uma coisa só, o pecado é um só. Judas, a princípio, ele negociou com os sacerdotes ali que queriam prender Jesus, com os mestres da lei, e ali tramou a entregar Jesus. Ele disse, olha, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus, então vocês podem prender ele. Então ali diz a Bíblia que estavam reunidos, então Judas chega, e beija Jesus. Então os soldados viram quem era e foram lá e prenderam Jesus. E lembrando que Judas fez isso a troco de 30 moedas de prata. Agora vamos para Pedro. Por que eu digo que Pedro também traiu Jesus? Porque você também sabe que Jesus mesmo previu, quando Jesus ali está falando que deveria morrer, para que se cumprisse a profecia. Então Pedro começa a dizer que ele também morreria junto com Cristo, ele estaria com Cristo até o final. E ele diz a Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro se entristece. Então isso se cumpre mais tarde, quando Jesus é preso, ele é levado e condenado, e ali os soldados avistam Pedro e começam a acusar, falam, olha, esse aí também estava com ele, esse também estava junto com esse homem. E Pedro fala, não, eu não conheço. Então por 3 vezes ele nega Jesus, ele nega conhecer Jesus para que não fosse preso também, porque ele estava com medo. Então isso também é traição. Porém, aconteceu desfechos diferentes. Tanto Judas como Pedro traiu. Porém, o final dos dois foi diferente. Por que foi diferente? Agora eu vou chegar nesse ponto. Qual foi o final? Vamos já avançar para essa parte. Judas, quando Jesus foi preso e foi condenado diante ali, dos líderes, então veio sobre ele um remorso, uma tristeza. E eu quero mostrar para você na Bíblia o que aconteceu. Acompanhe comigo na tela. Aí Mateus 27, verso 3 até o verso 5. Diz assim, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha aí, Judas se enforcou, ele foi se suicidar depois que bateu aquele remorso, aquela tristeza por ter traído Jesus. Veja bem, muitas pessoas, elas se afastam de Deus, elas saem da igreja, elas voltam para o mundo, elas se afundam no pecado porque pecaram contra Deus. Então esse é o fim de muitos cristãos, muitas pessoas que porque pecaram, se afastaram, se envergonharam, se entristeceram e ali para elas foi o fim da linha. Porém esse é um erro, porque eu vou te mostrar agora a diferença que aconteceu na vida de Pedro. Pedro também se entristeceu depois que aconteceu tudo isso. Depois que o galo cantou, ele se lembrou de que Jesus havia falado. E ele então saiu dali e foi chorar. Enquanto um saiu, se retirou e foi se enforcar, o outro foi chorar. Todos os dois tomados por tristeza. Porém, Pedro, ele não foi se suicidar. Ele não foi se enforcar como Judas. E eu vou te dizer o porquê disso. Acompanhe comigo na tela aí. Está também em Mateus, capítulo 16, verso 13. Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa é a diferença
de Judas e Pedro. Judas, depois da traição, foi se enforcar, tirou sua própria vida e perdeu a sua salvação. Pedro também se entristeceu, ele se afastou, ele fugiu para um lugar. Mas a diferença no desfecho da história de Judas e Pedro foi isso aqui. Pedro tinha o conhecimento revelado de quem era Jesus. É isso que faz a diferença na minha vida, na vida daquele que caminha com o Senhor. A gente erra, pecamos, a gente falha, porém o que nos mantém ainda na presença de Deus é o conhecimento revelado de quem Ele é, de que todas as coisas já foram consumadas. Jesus já pagou o preço por mim, já pagou o preço por você, pela sua família. Então não é o pecado que deve nos tirar da presença de Deus. Nós temos apenas que reconhecer, nós temos que nos arrepender do pecado. Pedro se arrependeu, tenho certeza que ele se entristeceu por conta do arrependimento. Porém, ele apenas se afastou e voltou a fazer o que fazia. Tanto é que Jesus, depois da sua ressurreição, visitou a quem primeiro? Pedro. Ele foi atrás de Pedro para falar com ele, porque ele sabia que aquele ali estava mais ferido do que os outros que sobraram. Porque os discípulos também fugiram no dia ali que ele foi preso. Porém, Pedro teve esse episódio. Pedro passou por essa traição e Jesus sabia que ele estava triste. Então, quando você falhar, quando você errar, não desista. Não pare sua caminhada, pelo contrário, se arrependa. O arrependimento verdadeiro, ele tem que causar essa tristeza mesmo. Porém, o arrependimento ele não vem para te tirar da presença de Deus. Pelo contrário, o arrependimento vem para fazer você abandonar aquela prática, para você continuar na presença de Deus. E Jesus sabe quando você precisa, quando você está triste. Ele sabe que você falhou, porém, o seu pecado, o seu erro nunca será maior do que o amor dele. Nunca será maior do que o sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você. Então pense nisso. A diferença entre Judas e Pedro é essa. Pedro tinha o conhecimento revelado de quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado não pode mais estar entre você e Deus. O pecado não pode ser mais essa barreira, porque no dia que Jesus morreu e disse, está consumado, a Bíblia diz que lá no templo o véu se rasgou de alto a baixo. Então isso ocasionou para nós a quebra da separação que havia entre nós e Deus. Ali, quando o véu se rasga, acontece a reconciliação de Deus com o mundo. Mas é só para aqueles que creem, para aqueles que tomam posse do perdão, do amor de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, clica em gostei e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Eu tenho certeza que Deus pode falar com alguém. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, seja abençoado.